boa tarde, boa noite. Mais um programa Investimento Aberto, gravado hoje com meu amigo Rogério Melfi, que vai se apresentar corretamente. Tudo bem, Rogério? Olá, tudo bom? Olá, pessoal, beleza? Bom, Quem Rogério, é, Rogério? Fala aí, quem é, Rogério? é, da Fintech, então, assim, da Associação Brasileira de Fintechs, hoje a gente representa aí, bom, todas as fintechs, mas tem 600 mais ou menos associadas lá. Uau! Fintechs estão lá, né? Desde instituições de pagamento, empresas de crédito, provedoras de serviço de câmbio, então, uma diversidade aí de empresas que estão atuando no mercado financeiro, com alta tecnologia. E a associação tem um papel assim de ouvir bastante as fintechs, levar para o regulador, ouvir o regulador, falar com as fintechs, então a gente tenta melhorar a regulação do ponto de vista concorrencial e tudo mais, a gente vai poder falar bastante isso daí. Fomentar negócios, então, de alguma forma, trazer os associados, trazer outras grandes empresas, prestadores de serviços, muitas vezes, assim, empresas de nuvem, infraestrutura e tudo mais, aproximar desse ecossistema. Então, lá eu participo atualmente, né, muito envolvido nessa parte de curadoria, eventos, comunicação externa, junto com a Mari lá, mas já foi bastante em Open Finance, Open Banking, que a gente pode falar bastante disso, PIX, e real digital também. Então, são assuntos aí que a gente cobre dentro da associação, dentre outros aí. Pô, bem bacana, bem bacana. Enquanto a gente já falou bastante do bem, mas eu fiquei com uma curiosidade. Como é que hoje está o ecossistema de fintechs, assim? Você diria que está, como é que está meio dividido, mais ou menos? A gente pode falar, assim, principalmente agora, assim, em 2023, vamos dizer que a gente está, desse ano, né, de janeiro para cá, dezembro para cá, numa maré baixa assim, de fintech, principalmente quando a gente vai falar em investimento. Então, diminuiu o investimento de todos os mercados de startup, de modo geral, empreendedorismo, investimento de empresas, então a gente viu bastante layoff, muitas coisas. Isso refletiu também nas fintechs. Então, assim, a gente vê que a gente está num momento de consolidação, então algumas Mas é fusões. porque uma grana dança, cara, né? Exatamente. Está muito meio esquisito. Guerra, então um cenário externo muito desafiador. Então, tem com isso que está tendo consolidação, então boas fintechs estão adquirindo outras, estão se juntando, estão trazendo isso daí. Algumas fintechs agora no momento de apresentar receita, então aquela tese de vou comprar mercado, vou comprar mercado, vou comprar mercado e crescer, está tendo que diminuir um pouco, virou para o investidor e falou, ó, não vou crescer mais, não vou crescer tanto esse ano, mas eu vou trazer receita. Então, trazendo receita para dentro de casa, que é Tá. importante para construir esse portão aí para ficar mais para frente. Mas a gente teve, assim, daí eu vou trazer uma história que só nos últimos 2, 3 anos, um crescimento muito grande. Então, assim, nos últimos 3, 4 anos do Brasil, ano a ano, conforme a gente via o mapa, a gente via crescendo o número de fintechs sempre. Então, assim, 200 mapeadas, 400 mapeadas, 1.000 mapeadas. Então, assim, Tá, só crescendo. crescendo Caralho, esse número. Elas estão divididas, de certa forma, né, em fintechs que resolvem problemas de pagamento. Então, são aquelas, normalmente, assim, uma carteira digital ou um meio de pagamento online, né? Então, você tem um e-commerce, daí, putz, eu preciso de uma fintech para fazer o checkout aqui, só para aceitar o pagamento e tudo mais. Então, tem uma diversidade de. É, assim, né? então, daí, nossa, eu preciso de. Vou viajar para o exterior, eu preciso de uma conta, eu preciso pagar em dólar, como é que eu faço? Pô, tem fintechs agora que especializaram nisso. E daí você tem a conta internacional, abre uma conta em Nova York, abre uma conta. E Tá. tudo isso aqui no Brasil, né? Baixa o aplicativo, tem a fintech, tudo em português e tudo mais. Faz essa transação. Fintech de crédito, né? Então, pô, quero financiar meu veículo, quero um crédito consignado. Então, assim, a gente ainda separado nisso, mas o que a gente vê acontecendo também, né? Algumas fintechs, né, citando o nome mesmo, pega o Nubank, por exemplo. Tá. Ele era Uma uma grande, né? ele começa lá atrás, putz, eu só tenho cartão, e daí agora eu tenho cartão, né? Então resolvi um problema de pagamento, um problema de crédito, vai para a pessoa, mas daí começa com investimento, e daí já tem investimento em criptomoedas, e já tem. Então vai consolidando a opção lá de poupança. Então você vê que tem um movimento também das fintechs que começavam no produto, mas ir crescendo para virar multiproduto e para começar a abraçar mais a vida do cidadão, enfim.
Essa e parte serviços. também, né? Começou com investimento, mas agora já. A XP é um exemplo, né? Era só investimentos, daí virou conta, cartão, conta, isso, e daí tem uma gama de produtos aí hoje, né? Então, ela é um caso desse. Lá atrás, putz, tire do banco, hoje ela é um banco, ainda com os mesmos critérios e tudo mais, mas virou um banco XP. Então, é isso. Assim, é um caminho também que acontece com grandes fintechs, a partir do momento que ela começa a crescer bastante, é diversificar, justamente oferecer produtos até por tema do cliente, assim, né? Então, o cliente, ele pede, ele fala, pô, tem tão bem uma conta corrente aqui, tenho tanto investimento aqui, que eu não posso pagar também minha conta de água, blá, blá. Daí a XP começa a ter que oferecer realmente produtos de conta, transacional e tudo mais. Então, tem uma demanda do mercado que acaba trazendo, mas é também uma forma da própria fintech começar a ter mais receita e consolidar isso. É o que você falou também, que eu estou sentindo, Rogério, nesse ambiente mais avesso a risco, né? Com a custo de capital caro, as pessoas estão agora dinheiro, né? É isso. Então, a gente está nesse movimento de muita fintech esse ano provar que a tese dela funcionou e ela tem que trazer dinheiro aí E a para fintech de grande está sofrendo um pouco também, né? Porque a inadimplência aumentou, né? tem assim, ó, o mercado ele ainda não sofrendo tanto, o crédito pessoa jurídica está pior, assim, nesse É, sentido. né? Teve Até o mercado de varejo, teve também, assim, colaborando com esse cenário, a né? americana, Teve o caso Americanas, outros grandes varejos começaram a sofrer por isso, então o risco realmente ficou maior. Então você tem um crédito mais caro e etc. O que é vantagem com isso? A gente pode falar também um pouquinho lá, a gente vai falar, né, de Open Finance, mas assim, as fintechs, de um modo geral, elas, quando entraram, já entraram com uma inteligência de análise de risco, de análise de crédito, uma tese um pouco diferente do mercado tradicional. Senão não teria talvez nem por que entrar, enfim, uma esteira diferente dentro disso. Então, a princípio, né, assim, num cenário, olhando de longe, né, lógico que em específico deve ter uma outra sofrendo, mas o mercado ainda não está sentindo tanto, porque ainda tem a necessidade de crédito, tem muita gente precisando de crédito, tem uma análise e tudo mais. Vai começar, ou deve aumentar ainda bastante a inadimplência e tudo mais, então as fintechs têm que ficar de olho com isso, mas por enquanto ainda é um mercado aquecido aí para ela. tá, tá. Agora vamos Open Finance, vai. Podemos. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, conceituar. O que é Open Finance? Tá. Você fazer. Falei já umas duas vezes de Open Finance, mas eu vou voltar um passinho atrás só para completar assim, três coisas. Assim, e tem o Pix, o pagamento instantâneo, Tá. daí, que o Banco Central Isso. lançou 2020, 2021 aí que acabou Tem gente que saindo. me pergunta, por que você não é Open Finance? Não, não é. E daí depois, na sequência, né, um ano depois, um ano e meio depois, o Open Finance, e daí lá para frente vai lançar o Real Digital. Então, enfim, e daí acaba tendo um caminho, né? Então, trazer aqui, né, voltar um passinho atrás para falar do PIB, por favor, muito mais uma linha, talvez, didática, assim, para todo mundo. Então, o PIX. O PIX, a gente, o Brasil, a gente, assim, o Banco Central, o regulador, Eu vejo no Pix, né? Alguma coisa que ele já. Só uma velocidade, né? já teve modelos de pagamento instantâneo em outros países, mas uma adesão tão boa, a inteligência do DICT, assim, que é o seu diretório de chaves, né? Você pegar e falar, você tem o seu CPF, o seu número, ou um e-mail atrelado a isso. O que acontece no pioneiro, né? Assim, no Open Finance também isso. O Banco Central, ele estudou muito o que estava acontecendo no mundo. Então, assim, a Índia já tinha um pagamento instantâneo que ele podia olhar lá. Ele foi lá olhar, ver como é que estava funcionando, Tá. o que era aquilo. Existem casos de pagamento instantâneo que estava acontecendo em outras localidades. Ele foi estudando tudo isso, tem iniciativa na Europa para destravar isso daí. Os Estados Unidos não tinha nada, agora começa a ter. Então, ele olhou um pouquinho de cada e falou, meu, o que pode realmente funcionar no Brasil? E daí, assim, também o cenário que a gente estava tendo aqui. Um pouquinho antes do Pix, talvez você lembra, você ia no restaurante. Não, mas assim, 6 meses antes, um ano antes. Você ia no restaurante, tinha o QR Code do iFood, o QR Code do não sei o quê. Então, começou a fazer 3, 4 QR Codes, né? Então, cada carteira tinha o seu QR Code. Lá atrás do cartão, a maquininha. A maioria.
duas, três maquininhas dentro do estabelecimento. E daí, junto com isso, começou a ter o seu amigo que tinha lá uma conta no, sei lá, no PicPay, outro tinha uma conta no, deixa eu ver, um Banco Neon e etc. Putz, quero transferir para você. Ah, putz, tem que ser uma TED, é R$ 8. Ou, eu sou da fintech tal, ó, emite um boleto para você fazer transferência para o amigo. Então, essa situação que a gente estava, né? Então, a gente estava cheio de instituições de pagamento, só que a gente não conseguia transferir dinheiro de uma forma fácil para ela. E nem todas te habilitavam para você ter uma TED, né? Era uma TED com CNPJ que era da instituição, depois elas liquidavam e traziam isso. Não sei se você chegou a experimentar essa experiência, mas a gente tinha 4 anos atrás, enfim, né? Não um futuro tão distante. Quando o Banco Central desenhou o Pix, ele quis resolver esse problema de instituir as IPs, as instituições de pagamento, então a maioria fintech, e as IEPs, as instituições financeiras já tradicionais, ter essa interoperabilidade. Então, tirar dinheiro de um grande banco, mandar para uma fintech, tirar da fintech, mandar para o banco PJ e conseguir fluir isso daí melhor. Resolver os problemas do QR Code, então o estabelecimento não precisava ter 2, 3, 4, 5, 10 QR Codes lá, cada um da instituição, ele padronizou isso daí e trouxe a questão de ser instantâneo, né? Então, pode demorar 10 minutos, pode funcionar igual a TED, né? Só das 10 às 16, ou não, precisa ser 24/7. Então, ele tirou várias coisas. O que é interessante para o usuário final, que é o mais legal, talvez, do Pix, né, do pagamento instantâneo para o usuário final, é a chave dele. E com a chave dele, ele tem a portabilidade. Você vai mandar dinheiro para mim e eu falo, meu número é o meu telefone. Aí você manda lá para o meu telefone. Daqui 2 meses eu resolvo agora trocar de fintech, cadastro aquele telefone na nova fintech, eu não preciso falar nada para você. Que eu troquei de banco, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Então, com isso, foi a primeira iniciativa para eu poder fazer portabilidade entre banco, fintech, de uma fintech para uma instituição financeira tradicional, de uma instituição financeira tradicional para uma fintech, enfim. Eu tenho portabilidade agora para receber os meus créditos como empresa ou como pessoa física, né? Que eu sou um prestador de serviço, ou mesmo uma empresa que tem contas a receber lá. Depois da sua portabilidade, você precisava dar toda a sua base antes, emissor de boleto, ou mesmo, será, uma TED, uma DOC. Não, você tinha que falar, mudou meu boleto, vai chegar de outra cor, vai chegar com outro logo, pode pagar assim, Ou, ou mesmo, né? Se você cede, enfim, você ia ter que ligar lá e falar, cara, é outro banco agora, é isso, mudar todo o seu cadastro lá. Então, o Pix começa nessa possibilidade de você fazer essa portabilidade de uma instituição para outra, com o DIT, com o diretório de cabos e tudo mais. Então, aí é o primeiro passo para daí a gente entrar no Open Finance. Então, o Pix é o precursor do Open Finance. Se for a primeira condição, cria um Pix, você precisa ter interoperabilidade nesses meios de pagamento. Mais ainda, assim, não para o Open Finance, mas um precursor para ter uma concorrência maior entre as instituições. Assim, o Banco Central, na verdade, assim, quando você olha essas iniciativas, ele está mirando em ter mais concorrência entre todos os players, ter de certa forma, uma redução de tarifas, taxas de juros e tudo mais, porque com a concorrência você vai levar aí. Eu pagava professor, que pagava um monte de tese, pagava tudo bem, mas a gente acha que era Pix. Isso, e daí um pouco de banco, não faz nada. Exatamente, é isso. Então, digitalizar toda essa economia, então, criar essa. Mais que digitalizar, né? Diminuir a burocracia que tem. Então, putz, não, você tem que fazer. Então, deixar essa esteira cada vez menos burocrática, né? Então, assim, é isso. Para mudar de banco tem todo um custo. Então, acaba ficando naquele banco, meu contas a receber lá, né? Folha de pagamento está aqui, eu não vou mudar. Ou meu contas a receber está aqui, eu não mudo. Com o pagamento instantâneo, começa a ter uma facilidade para isso mudar. Quando ele tem com o Open Finance, o que é essa portabilidade? Agora, de dados, de histórico. Então, agora, Open Finance. É isso aí. Já viu o capítulo Open Finance. Open Finance.
o que, que ele quer trazer com isso, né? O que, que já está acontecendo. Porque assim, o que todo mundo já está sentindo, O Open Finance tem coisa rodando, né? já tem coisa rodando. Já estão 2 anos de produção aí de Open Finance, é que tem muita coisa ainda para crescer. Ele é um pouco diferente do Pix, que daí é pagamento. O Open Finance abre uma possibilidade muito grande do que fazer com esses dados. Porque agora você pode compartilhar o histórico que você tinha numa instituição de pagamento ou numa história na instituição financeira com outra. Com que objetivo? De ter um crédito melhor, ou de ter um produto de investimento melhor, ou de, eu quero financiar imóvel nessa instituição financeira. E que eu tenho que fazer o que eu tinha que fazer, né, 4 anos atrás. Putz, imprime o imposto de renda, imprime 3 vias de não sei o quê, faz o quê, vai na agência, leva aquele Eu monte de estou vendo que é documento. isso. Né? Então, e a maioria aqui acabou já fazendo isso. Leva aquilo, o gerente vai receber, digitalizar, levar para uma esteira, enfim, passar por toda uma coisa para fazer sua análise, para te conhecer. Ou aquele banco que está recebendo aquilo acaba te conhecendo um pouco mal, não consegue realmente saber, Você não tem um relacionamento. e não tem uma confiança também. Como eu sei que esse R não foi fraudado, que não foi? Pô, você trouxe aqui, imprimiu o extrato desse banco, mas você não fez, né? Você não manipulou, você não gerou isso aí. Então, como é que eu valido isso realmente? Então, Você papel timbrado, hein? então, carinhou, pô, seu contador vai precisar assinar isso. Então, cada vez mais burocracia. Com o Open Finance, é você pegar na sua instituição em que você quer o crédito e falar, ó, eu quero compartilhar os dados aqui que eu tenho nessa outra instituição, vai vir todo o seu histórico de trato, né? Então, sua movimentação de contas, seus créditos contratados, seus produtos financiados. Você vai poder compartilhar seu histórico de investimento também, se você tiver, seguros que você contratou naquela instituição ou não, sua previdência privada, enfim, tudo para cá. E daí ele tem uma confiança que saiu do banco A para o banco Quando B. você fala de sair, a pergunta Tá. é: eu estou olhando para o banco A, estou olhando para dentro do banco B, o banco B está transportando o banco A. Então, tecnologicamente, mas sempre parte do banco receptor, do banco que você quer começar a ter esse relacionamento, ou você já tem, mas quer que traga aquelas informações. Você, como usuário, fala assim: eu quero fazer essa solicitação, esse banco pede para com o seu consentimento, com a sua autorização, sempre, sempre. Então, assim, Pix, Open Finance, o usuário está no poder, né? Quem muda a chave é o usuário, quem dá o consentimento para compartilhar esses dados é o usuário, né? A empresa ou a pessoa física, mas enfim, é sempre o dono da conta, o dono da informação. E daí vem aqueles dados, então, assim, é provocado na instituição receptora, vai na instituição transmissora, pede essas informações, e daí ela vem digital, né? Eletronicamente ela vem, só que com uma confiança, né? Que assim, não teve o usuário intermediário no meio, manipulou, exatamente, 2 sistemas, 2 computadores se falando. Com isso, né, daí esse banco pode criar um produto aqui falando, eu vou fazer esse ano, ou esse semestre, ou qualquer coisa assim, portabilidade de previdência privada. Então, vai lá, traz seus dados, eu vou analisar aqui, fazer uma proposta de uma previdência privada melhor para você fazer a portabilidade para cá. Ou portabilidade de crédito de veículo, portabilidade de crédito imobiliário, ou mesmo, enfim, cara, você acabou de abrir uma conta aqui, eu não te conheço. Traz seu histórico, de repente seu histórico for positivo, eu já igualo aqui seu limite de cartão, isso e aquilo, etc. E você pode fechar aquela sua outra conta caso você deseje, ou mantenha as duas, ou tudo mais. O que acontecia antes? Daí sim a gente tem que voltar aí 10 anos, talvez no tempo, né? Que tinha conta numa instituição financeira só, né? Normalmente. E se você abrisse outra, porque a empresa falava, não, você tem que abrir sua conta aqui e tudo mais, você queria manter aquela única, porque assim, putz, até criar um histórico, até ter o mesmo limite, até ter isso, etc. Como o problema que a gente tem agora de ter várias instituições, pô, mas essa é melhor porque me dá um cartão de CPTO, essa me dá ponto, essa me dá isso. Agora eu posso compartilhar informação entre todas elas, e daí, de repente, vai surgir e vem surgindo um aplicativo único dentro de um banco, dentro de uma fintech,
que pode ir agregando todas essas informações, né? Então, por que você não pode estar lá no seu aplicativo da fintech, ou mesmo no seu aplicativo do bancão, e ver o saldo que você tem na fintech, o saldo que você tem no banco, os investimentos que você tem lá, bem e tudo mais, e ele gerenciar tudo isso daí para você, sem precisar ter 10 aplicativos de repente no seu telefone. Então, o Open Finance, ele traz esse potencial, né, de você portar os seus dados de uma instituição para outra e com isso, enfim, uma infinidade de produtos e serviços que podem ser criados. Não sei se é possível ainda, mas hoje em dia está começando a aparecer muito aquele negócio de você pegar um financiamento dando como garantia que você tem investimento, né? Ele está potencial. Você tem aquele banco ali, você quer pegar um crédito aqui, tem uma taxa menor, mas seus investimentos estão outros. Você vai poder cortar para cá. Aqui, pega, consulta lá. Eu vou, não sei se a regulação já permite. Eu vou te dar o crédito aqui mais barato, porque eu sei que tem investimento lá que eu estou vendo. Tipo, vou fazer alguma autorização De vinculada. um modelo de risco dessa instituição, falar, pô, mas enquanto eu conseguir ver aquilo, você tem essa taxa, você tem que me permitir. Se você tirar esse consentimento, daí sua taxa muda e tudo mais. Então, assim, a instituição ela pode desenhar um crédito desse modelo e eu nem preciso ter um produto de investimento. Mas pode saber que ele tem um investimento ali, que ele tem aquilo ali, etc. E de alguma forma aquilo está amarrado como garantia, pode funcionar. Se o cara for instituição de pagamento para crédito, não tem nada de investimento, mas nem preciso ver. Se tem algum sentimento, eu estou vendo que você tem. Um exemplo, não é no Brasil, esse a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas tem no Reino Unido, que eu acho muito bom. É uma instituição que, na verdade, o que ela acabou criando? Só o cheque especial. Então, ela não tem um sistema de conta corrente. Você vincula ela na sua conta corrente e ela fica olhando todo dia seu saldo. Se está negativo, ela vai lá e te empresta aquele dinheiro para você ficar zerado. Olha só. Se está muito positivo, mais do que você colocou como limite, ela tira e coloca nesse bolsão, e dela começa a te pagar uma remuneração. Então, é um sistema, né, uma fintech, que ela criou só um cheque especial e fica emprestando dinheiro para quem está precisando, enfim, uma taxa menor do que a instituição que aquele cara está, e investe dinheiro, enfim, de quem está com um superávit para cobrir aquele negativado. E daí ele fica só rodando isso. Rapaz, Então, assim, você faz um empréstimo de pessoas ali. um empréstimo P2P, só que regulado dentro, enfim, é possível, a gente tem regulação no Brasil que permite que fintechs façam isso, e daí você é isso, é uma instituição de crédito, na verdade, que está oferecendo como se fosse um cheque especial, mas você não faz serviço de conta corrente, você não precisa, sei lá, dar uma experiência boa de pagamento para aquele usuário, você não precisa emitir cartão, você fica focado no seu risco, e de repente aquela instituição de pagamento que nem tem crédito, ela começa a falar, pô, não, o que eu quero fazer é um bom cartão, que te dá sala, que faz isso, faz aquilo. Você precisa de crédito, conecta aqui e pode fazer. Então, aí a gente entra numa outra coisa bem legal do Open Finance, que é esse conjunto de Legos, porque o sistema financeiro fica conectado. Então, você pode pegar bloquinhos, né, de pagamento, de câmbio e tudo mais, como usuário, ou mesmo como empreendedor, e vinculando. Pegar o exemplo do Pix, isso é bom, tá? Eu tenho meu CPF, não sei o quê, e a partir de agora eu posso dar consentimento para várias instituições, eu faço crédito com uma, investimento com outra, financiamento de veículo com outra, vou peguinho, e da minha PJ eu tenho crédito com outra pessoa. E compartilhando essas informações, e daí, quanto, enfim, aquele ecossistema conseguir olhar para isso, e ver que você não está no ritmo adequado, etc., está tudo ok. Vai pagando, e daí, o que tem de bom também no Open Finance, né? As instituições acabam tendo o filme da sua vida, porque assim, não tem mais uma série de fotos. Conforme a coisa vai acontecendo, então, putz, paguei essa parcela, você já consegue ver que você pagou realmente. Estou atrasado há 2 dias, ele está lá consultando e fala, "Bem, esse cara já está 2 dias aqui negativo na outra instituição. Coisa que antes ele só ia descobrir depois de 30, 40 dias, enfim, quando aquela instituição notificasse o terado e todo aquele processo. Então, só que sempre do teu controle, né? Para quem você vai compartilhar, você vai fazer isso, você vai. Você está tendo algum benefício, você quer um produto, você quer uma solução. Só que daí, assim, o Open Finance acabou não decolando tanto ainda. Essa é a pergunta.
Vamos lá. Até onde interessa para algumas pessoas que todo mundo veja veja minha vida financeira consolidada, né? Então, daí, pensando no usuário, quem não se interessa não precisa compartilhar, é uma coisa completamente opcional. Pensando na instituição, né, e porque talvez não tem tanta coisa ainda, porque ela precisa preparar toda essa base, porque assim, Então, você acha que você tem algum número assim de tamanho de adesão hoje? Assim? é grande, eu não vou saber de cabeça aqui, mas ele tem perto de 10 milhões de usuários já dentro desse ecossistema. É um número bom, Tá. mas ele pode crescer É, muito se a mais. gente pensar, eu estou pegando um dado aqui que eu li outro dia numa pesquisa, tem 130 milhões de pessoas bancarizadas no Brasil. Então, a gente já está com o número 10% aí 10%. perto disso. Estamos com 10% disso já. E você acha que o fator para a gente não ter mais ainda é menos a adesão do cara e mais os próprios bancos que ainda não. Então, o que acontece? Bancos, fintechs, não é só se preparar para isso. Agora eu consigo saber tudo da vida do Rogério. Eu estou preparado para oferecer realmente um produto adequado de crédito para ele, agora que eu sei melhor a vida dele, ou um produto de investimento melhor. Se eu continuar só olhando o que eu já olhava antes e com a mesma regra e tudo mais, eu vou ter uma grande diferenciação. Então, o Open Finance, ele prepara o estrada, assim, todo um piso, uma infraestrutura, para começar algumas coisas de novos modelos de crédito, novos modelos de análise de dados, toda a disciplina de dados, né? Então, assim, a gente fala aí, né? Assim, É, a gente não, enfim, alguém citou lá, né? Dados é o novo petróleo. Isso daí, isso aí, já vi ó, dados do meu pessoal. então, isso aí é bem falar. O Open Finance é o olha tudo, é por onde vai passar todo esse petróleo, todos esses dados. E você está livre para passar de um lado para o outro. Agora, quem recebe esse petróleo, putz, se te derem um barril, o seu carro não anda. Então, precisa refinar aí todo o petróleo, precisa enriquecer ele, precisa tratar para ele virar gasolina, para ele ser uma gasolina Tá. boa, uma gasolina aditivada. Então, os desafios agora das fintechs, dos bancos, é tratar esse dado. Que eu pego esse dado bruto, e consigo extrair mesmo vendo que o Rogério, ele gastou tanto em Uber, ele foi no restaurante X, ele fez isso, ele fez aquilo. Putz, então ele tem um comportamento XPTO, ele, sei lá, pegar um motorista de Uber. Nossa, esse cara tem crédito aqui a cada. Toda semana cai dinheiro na conta dele. Quanto ele ganha mesmo por ano, por mês? Né? Pô, Mas é isso, dele tem tanto de gasto imposto, dele tem, cara, ele tem uma renda real de 7 mil, então daí esse motor e toda essa engenharia tem que ser começado a colocar aí para assim, para virar realmente gasolina para começar a dar crédito para essas pessoas. Assim. gostei desse exemplo da gasolina. Realmente, o barril de petróleo, o carro não anda, né? Sabe que é isso? Tem seu valor lá o barril de petróleo. Depois que ele é refinado, vai ter muito mais. E o mercado está aí. A gente tem 2 anos aí que esse oleoduto começou a passar É, petróleo e tudo mais. Então é isso. Agora a gente está nessa fase aí de refinar dados, de realmente tratar com qualidade, de criar novos produtos. Né? Então, falar, pô, mas com isso, então eu consigo criar esse cheque especial diferenciado. Né? você estava falando, ele vai pensar, falou o exemplo do motorista, eu já estou pensando, daqui a pouco vai ter instituição de pagamento, provavelmente oferecer mais organizada, né? Mas, que vai saber mais da vida financeira do cara do que ele mesmo. Daqui a pouco vai oferecer para ele, ó, aqui é o seu orçamento, você ganha tanto, você gasta tanto, aconselho você, de repente você poderia cortar isso aqui, você está desequilibrado, vai ter um consultor financeiro digital. Esse é um objetivo, né? Tem uma série aí de instituições, eles tratam isso como um PFM, né? Como um gerenciador financeiro mesmo da pessoa, ou os BFMs, assim, ligado ao RP para ver o fluxo de caixa da empresa e etc. Só que você trazer isso para um contexto realmente de uma pessoa física e pensando na educação financeira que a gente tem, o Open Finance tem o potencial de ser esse copiloto do cara, né? De ser esse cockpit onde, ó, é isso que você está aqui. Ó, se você pegar um crédito agora, é melhor do que daqui 2, 3 meses, que você vai estar nessa situação, que você vai estar nesse cenário. Isso é o esperado. Então, assim, quando você trabalhou aí tudo para o Open Finance, pensando em mais concorrência, pensando em redução mesmo aí de taxas do sistema financeiro, inovação, trazer tudo isso,
que foi esses os pilares, enfim, que o Banco Central quer, né? Menos burocracia e etc., é para construir, então é estrada para construir isso, só que agora depende do empreendedorismo aí dos bancos, das fintechs, para que realmente isso aconteça. Essa visão não tem certeza. Mas é isso, assim, basicamente você vê que nos últimos 10 anos, enfim, tem muita coisa acontecendo, mas o que o regulador vem fazendo, o Banco Central, o papel das fintechs, todas as instituições, é destravar o mercado financeiro para cada vez ele ser mais eficiente. Isso é muito boa. Vem cá, vamos pensar agora no terceiro pilar, o real digital. No real Então, digital. nós falamos do Pix, fazendo uma retrospectiva, falando do Pix, fez uma introdução maravilhosa, abriu com o Pix, passou por Open Finance, e o real digital? Daqui a um tempo, já viu outro dia? Não, você vai poder pagar, saber que a sua geladeira vai saber que acabou alguma coisa, porque a moeda vai ser capaz de... Eu estou aqui. Vamos lá. Então, O real digital, vamos começar com o conceito sempre, né? Aliás, você pediu já um favor, já volta a resposta. tá. Criptomoeda, né, que eu acho que esse papo de que o real digital é uma moeda otorgada pelo país contra essas moedas que não são otorgadas pelo país. Tá. A sua resposta, por favor. Não, vamos trazer, já começar assim, né? Qual seria a diferença de um real digital ou de realmente um Bitcoin, um Ethereum, enfim, um Ether, né? A moeda digital, assim, de criptoativos, né? Também prefiro criptoativo. O que acontece nesses criptoativos? Realmente eles não são regulados por um banco central e daí eles são completamente autônomos, né? Então, assim, eles são normalmente, enfim, uma grande comunidade e tem uma remuneração em cima de quem minera aquele recurso e daí aquela rede continua existindo, sem assim, um banco central ou mesmo instituições financeiras em cima daquilo. Normalmente, grande parte daquela estrutura, né? Mineradores e as corretoras que fazem o câmbio de compra e venda desses ativos. Só que daí, nisso aí, começou a criar uma estrutura que é o DeFi, finanças descentralizadas. Então, realmente, eu poder ter aquele criptoativo para fazer pagamento, eu ter aquele criptoativo para tomar crédito, eu ter aquele criptoativo para fazer investimentos, e todo um ecossistema naquilo. É uma coisa que vem crescendo, é uma coisa que funciona, né? Então, já se provou que funciona e que tem. E começa a ter um movimento de como isso vai se comportar numa economia maior, em alta escala, né? Então, enfim, mas e na hora que eu quiser pagar, sei lá, a escola do meu filho com isso? Isso a gente ainda não tem, e daí tem uma necessidade, talvez, de, putz, um regulador, uma moeda pelo Banco Central, emitida pelo Banco X e tudo mais, ter isso para daí criar essa confiança, criar é, é, um ecossistema mais fechado, de certa maneira, que vai funcionar isso, mais trazendo todos os benefícios que a moeda pública, que essa moeda aberta teria. Por quê? Porque justamente assim, daí, como é que eu controlo, de repente, uma política econômica em cima de uma moeda, de uma moeda pública, do Bitcoin, de um Ethereum? Não teria, né? Então, assim, eu preciso, como Banco Central, como regulador, ter o que a gente chama, né? O real digital, ele é uma CBDC, uma Central Banking Digital Currency. Então, uma moeda digital emitida por um banco central. Então, a gente vai ver isso no Brasil como real digital. A zona do euro, lá, a Europa, já está falando do euro digital. A gente vê a China já com a moeda dela digital e todos os outros bancos centrais já tratando isso, né? Então, é uma tendência mesmo, é uma coisa que vai acontecendo. O que o real digital quer trazer, o que ele endereça, né? Então, assim, os desafios das moedas digitais, CBDC, pelo mundo são diversos. Então, na Europa, por exemplo, e em alguns outros países, eles querem resolver um problema de justamente portabilidade entre as instituições e ter um pagamento instantâneo. E daí o Banco Central olhou para isso e falou, não, isso aí o Pix já resolve para mim, eu não preciso de um real digital para isso. Mas tem uma característica, uma não, mas assim, dentro das características tem uma que é a mais importante, que é ela ser programável, que é você a gente pode dizer programável, né? Quando é o smart, assim, né? Então, o smartphone, o smartwatch, o smart alguma coisa, quando você cria, pode
colocar inteligência dentro daquilo, né? Então, mini programações, mini programinhas. Então, a gente consegue codificar um contrato inteligente naquele dinheiro, O real digital. no real digital, e daí você vai conseguir fazer um fluxo daquele dinheiro que hoje você precisa de intermediários para fazer aqui. Então, trazer um exemplo para ficar um pouco mais fácil, né? Então, eu vou fazer uma compra num e-commerce, eu preciso confiar naquele e-commerce, eu faço pagamento para ele, e daí ele vai e entrega aquela mercadoria ali na minha casa, eu tive que confiar naquele e-commerce. Se eu for comprar de um desconhecido numa rede social, pô, acabei de conhecer, paga aqui, pô, eu não vou pagar, me manda aqui primeiro a mercadoria, me faz. Sem um intermediário, como é que eu vou confiar naquela pessoa que eu acabei de conhecer numa rede social? Não dá. Então, daí eu vou, não, vamos então no Mercado Livre, vamos não sei onde, vamos não sei o quê, porque daí pelo menos eu tenho um intermediário me segurando. O Real Digital resolve esse desafio, né, de confiança. Ele vai falar, não, vamos criar uma inteligência aqui nesse dinheiro, que ele vai estar amarrado, então, a um código de rastreamento do correio. Então, eu pago R$ 50 isso aqui, baseado nesse rastreamento que você está me enviando. Quando essa mercadoria chegar no destino, daí, assim, então eu já pago, esse dinheiro fica parado na rede do fluxo. Quando esse correio lá informa, ó, entrega aqui no destino, dispara um gatilho e esse dinheiro vai realmente para o destinatário, vai para o vendedor. Daí. Para isso funcionar, ainda tem várias integrações, tem várias coisinhas. Né? O correio tem que estar preparado, a instituição financeira, então a gente está numa fase de piloto, começando o piloto, né, em 2023 aqui, até o final do ano é piloto. 2024 é quando a gente começa a ver os primeiros casos de real digital. Provavelmente não vai ser tão simples de fazer uma simples compra, mas a gente pode começar com uma compra de automóvel. Né? Então, eu vou comprar um carro de uma pessoa. Eu primeiro pago, depois que revisto o documento, eu primeiro revisto o documento, depois eu pago. Compras maiores para ter um volume menor. Então. E daí, então vamos amarrar isso aí com um cartório, uma compra realmente de imóveis, pagamento de frete para mercadorias de importação. Então, tem vários casos que isso daí pode realmente destravar várias situações. Pode baratear custo também. Custo sistêmico, exatamente. Você tira a burocracia. É quase sempre a mesma tese, né? Você aumenta a concorrência, tira a burocracia do meio do sistema. O cartório vai ter que se adequar, né? Vai se adequando aí, vai criando. Eles estão obrigados a digitar, já foram obrigados a Eles digitar. estão se digitalizando e vão ser cada vez mais conectados aí nesse fluxo, né? Então, assim, isso traz mais eficiência econômica, então fazer tudo isso assim, né, de tanto Pix, Open Finance, o Real Digital, mais eficiência financeira, eu consigo fazer negócios mais baratos aqui no Brasil. Então, putz, eu vou amarrar, eu tenho que te pagar isso, o dinheiro tem essa inteligência, tem isso, muito melhor do que fazer no país vizinho, XPTO, que daí não tem, então é mais caro, tem mais risco, mais seguro, etc. Então, o Brasil fica melhor, um ambiente cada vez melhor para fazer negócio também. Imagina as empresas, imagina a tesouraria de ganho compras, contas a pagar e receber, isso é enorme. O Real Digital tem problema, né? Você estava falando, assim, eu vou fazer uma empresa, sei lá, que compra uma empresa X que vai fazer, compra muita celulose, compra muito papel. Programa, recebe, já programa o pagamento até parcelado. Pode programar parcialmente, pode, enfim, o que entra aí, né? Vai ser uma programação mesmo. Então, assim, tudo que permitir regras de if, de else, enfim, de criar todo sua regra de negócio, de criar, de repente, um calção em cima daquilo, sei lá, uma locação de veículo. Hoje o usuário precisa de um cartão de crédito para alocar um veículo. Porque, putz, ele já passa lá um valor maior, daí depois desconto, né? Por que não com o Real Digital? Eu tenho limite na minha conta, então eu te pago com dinheiro digital quando eu devolver aquele veículo. Nem vai para você, ele já volta para mim, e daí só desconta realmente o valor efetivo. Então, tem várias coisas que vão acontecer nisso daí. O que é importante também colocar? Que a gente não vai mudar para o Real Digital, a gente vai continuar tendo o Real Físico. Não tinha que vender mais, né? Mas quem quiser ter, vai poder sacar, vai continuar tendo, ela não deixa de existir. O real eletrônico, que é o que a gente usa para pagar, sei lá, putz, mas eu não
sem inteligência nenhuma. Eu quero pagar, pronto, transferir, a pessoa já prestou serviço. Você vai pagar o dinheiro eletrônico, continuar fazendo, e vai criar esse novo modelo que é o real digital, que ele tem essa inteligência, essa possibilidade de inteligência para alguns cenários que a gente vai começar a ter. Daí a tendência a longo prazo é cada vez mais você falar, não, peraí, eu vou pagar então o pintor, mas eu já pago ele antes, sei lá, só que fica condicionado aí, etc. Depois se ele recebe aquele dinheiro, mas se em 7 dias eu abrir um processo, não sei lá, aquele dinheiro não vai para ele. Então, assim, um monte de coisa que vai ter que evoluir ainda aí, mas você vai poder, de repente, contratar serviços, fazer um monte de coisa, começar, daqui a alguns anos, 2, 3, 10, enfim, a falar, não, eu só vou pagar com o real digital. E quem vai emitir isso e toda, vai estar dentro do seu aplicativo, da sua fintech, do seu banco, com uma experiência ainda a ser definida, mas fluida para o usuário. Ele vai ter um fluxo sem problema também. Agora é trabalho da geladeira, então. Na verdade, você vai programar lá, bota o real digital lá, já está direitinho. A geladeira controla a gavetinha que tem verduras e legumes, ele acabou, já manda um pedido para o cara lá do hortifruti, o cara do hortifruti já manda, já paga. Pode ter toda essa jornada. É coisa do projeto da geladeira, me contaram que dia eu não entendi o exemplo da geladeira. Com essas três pilares, assim, né, ainda do pagamento instantâneo, do Open Finance, do real digital, o Banco Central ele quer conectar realmente, assim, quando você fala de geladeira e etc., com a internet das coisas. Então, com uma geladeira conectada na internet, ou com um carro conectado na internet, ou com, enfim, um armário. Então, a gente tem um exemplo de um armário inteligente. Então, é um locker, é um armário, só que a partir do momento que você deposita a mercadoria lá, enfim, ele pode ter um smart contract, pode ter um contrato atrelado, quando alguém retirar aquela mercadoria que o pagamento é efetuado. Um exemplo de logística e tudo mais aí. Então, são coisas conectadas na internet e coisas conectadas aí em dinheiro, fazendo essa transação, né? O carro para pagar o pedágio, ou mesmo, não precisa ter um pedágio, mas para ele, de repente, pagar por quilômetros rodados dentro de uma estrada, etc. Que já é algum projeto. Putz, se o carro tem essa inteligência, se ele está atrelado a uma CBDC, a um real digital, é capaz de você fazer isso aí muito mais fácil, muito mais fluido. Eu estou pensando em operar uma concessionária dessa aí, carro ligado na internet, com real digital, conectado com a concessionária, você vai lá, pô, já rodou quantos quilômetros na estrada, no final do mês faturar. Você rodou tanto na estrada tal, mas é tanto. É isso. Só que assim, hoje é toda uma dificuldade de fazer isso, então não se faz. Mas daqui a uns anos, toda a regulação e todo o movimento e tudo mais, destravando que isso aconteça, daqui 2, 3, 5 anos vai ser possível que uma concessionária faça isso. E daí é lógico, todo mundo vai precisar. Os carros conectados à internet vão aumentar, não vai ser mais o 5G, já vai ser o 6G, o 7G. Então, o que a gente está construindo e toda essa é o pilar para realmente a gente continuar evoluindo aí digitalmente em tudo isso. Nossa, show de bola. Está terminando aqui. Duas perguntas, uma. O futuro, um pouquinho, como é que você vê, você falou um pouquinho agora, mas como é que você vê aí? E a questão de regulação, que é uma coisa importante, que muita gente que acha que essas coisas andam, elas bem precisam de regulação. E essa regulação é importante. Você sabe um pouquinho como é que é o papel da regulação nisso, como é que está fazendo no futuro? Vamos começar pela regulação e futuro. Regulação hoje, eu vejo, ela é muito importante no sentido que, principalmente pelos últimos anos que a gente teve de economia, 20, 30 anos, o setor financeiro hoje ele está sendo, de certa forma, empurrado pelo regulador. Então, o regulador forçando o pagamento instantâneo, é o regulador forçando aí o Open Finance, é o regulador forçando o real digital que a gente falou e outras coisas, assim. Então, as fintechs, elas trabalham em iniciativas tentando inovar em cima disso, às vezes fora da regulação, entram em ambientes que a gente nem citou tanto, de sandbox regulatório, que o Banco Central abre uma exceção para a gente poder fazer alguma iniciativa, testar isso daí com baixo risco, e daí, a partir do momento que ele vê que aquele modelo ele vai regular, vai trazer. Só que uma grande instituição, hoje, ela está muito avessa a qualquer tipo de risco. Então, ela não inova fora da caixinha. Então, ela
espera o regulador. Então, a regulação é muito importante para a gente ver isso em massa, realmente, para todo mundo conseguir É segurança, né? ter essa segurança É, jurídica, ter tudo bem estabelecido. Então, dificilmente você vê uma grande instituição assim, que fez Open Finance antes de realmente o Banco Central falar que você tem que fazer Open Finance dessa maneira. E médias e fintechs já trabalhavam com isso. Então, com o Real Digital também, a gente dificilmente vai ver uma grande instituição lançando uma iniciativa de pagamento inteligente e tudo mais, antes de sair uma regulação clara e como isso tem que funcionar. Então, ela é super importante e num momento também de educação para depois começar uma evolução contínua, né? Então, assim, a gente deveria, daí é provocação, mas desafiar mais o Banco Central do que ele está desafiando a gente a criar negócio. tá certo. O setor privado está correndo atrás. Estamos correndo atrás, exatamente. Então, eu espero que a longo prazo a gente consiga mudar isso daí. Hoje, assim, nos últimos anos, né? Então, 5, 10 anos, a gente vê um Banco Central muito ativo. Eu espero que continue, mas que a iniciativa privada continue, comece a ficar mais ativa ainda. Futuro, né? Então, assim, o que que a gente tem? Pensa assim, tudo que a gente teve de Pix, que eu falei de ser instantâneo, a gente vai Isso é começar muito a rápido, ter né? com outros produtos. Então, não só com pagamento, você vai começar a ter investimentos instantâneos no sentido de 24 por 7. Então, assim, hoje você consegue fazer pagamento a qualquer hora, mas investir ainda está dentro daquela janela, está dentro Isso aí. daquilo, Eu etc. tenho mais um 5 por 8, né? Você vai querer investimento instantâneo também, sábado, domingo, à noite, isso e aquilo. Então, vai ter uma demanda. Mesma coisa para crédito, a mesma coisa para outros produtos do segmento, bancário, sim, câmbio e etc. O Open, então, assim, o sistema financeiro cada vez mais vai ser 24 por 7, instantâneo e dinâmico e por demanda de usuário. Eu quero fazer uma. Putz, eu quero mandar dinheiro para o exterior. Hoje o fluxo demora 2, 3 dias, enfim, e é tudo aquilo. E isso vai ser instantâneo. Tá. Mas usando o Real Digital, usando Como tem hoje, um Pix, usando não sei o quê, mas como é hoje, daqui 3, 4 anos, você vai falar, cara, impressionante. Hoje já é diferente. Hoje a gente já tem alguns modelos aí que as fintechs acabam usando alguns bancos e tudo mais, você já consegue mandar dinheiro em 5 minutos para fora. Mas isso vai ser tradicional, todos os bancos, empresas vão poder usar esse serviço e tudo mais. O Open Finance, ele tende a expandir numa rede um pouco mais, não sei se global, mas em blocos. Então, assim, hoje o Open Finance do Brasil ele não é conectado com o da Europa, não é conectado com o que está acontecendo, e a gente vai ter, né, cada vez mais, enfim, uma necessidade de mobilidade, né? Então, assim, putz, é o que eu falei, eu mudei de instituição, aquela nova instituição não me conhece. Agora eu mudei de país. Putz, pior ainda, aquele país não me conhece. Então, se eu puder, agora, pô, pega lá as informações financeiras que eu tinha naquela instituição no Brasil, traz para cá, você vai conhecer um pouco o meu histórico e já começa a ter uma. E é mais comum, cada vez mais a gente tem pessoas mudando de país, então essa necessidade, empresas abrindo em outro território, ó, pega as informações que eu tenho lá no meu país de origem e tudo mais. Então a gente mais tem, é futuro mesmo, enfim, mas tende a ter essa rede de Open Finance, compartilhamento de dados financeiros e outros, enfim, muito mais avançados globalmente. E o próprio Real Digital, ele avança para ter essa fronteiriço mesmo, eu poder pagar em outros países por Real Digital, já converter porque daí o Smart Contract já faz toda a inteligência, a conversão de moedas, então pago com real, aquela pessoa recebe em euro, e tudo bem seguro, bem dinâmico e conectado com todo esse outro ecossistema de descentralizado, de DeFi. Então, lá no fundo, assim, futuro, a moedas digitais emitidas por Banco Central elas vão se conectar com Bitcoin, com Ethereum, com outras redes, porque daí eu quero comprar. Isso já vai ser possível no dia 1, mas enfim, eu quero comprar um NFT, eu quero comprar um não sei o que, então, que está numa outra rede que é a Solana. Então, eu vou pagar com real digital, converter aquilo, trazer e tudo mais. Então, mas cada vez mais simples isso. Então, sei lá, uma aquisição de um NFT hoje talvez não seja tão fluido como vai poder ser em pouco tempo, assim, né? Então, o futuro
traz isso e depois outras ondas ainda dentro O disso. futuro é mais, nesse ponto, ele é mais global, né? Porque vai estar Mais global, mais mais global, conectado. mais conectado e mais seguro, né? Porque também muita coisa de sonegação, financiamento à ganância. Vai diminuir a margem também desses dinheiros que ficam. Começa, então, tem toda uma parte dentro disso que é trazer cada vez mais pessoas para dentro do sistema financeiro. Ou por sonegação, ou mesmo se pensar na pessoa física, aquela que é avessa aquilo por falta de educação e tudo mais, ela vai entrando cada vez mais no sistema digital, porque daí, assim, ela trabalha hoje com dinheiro e tudo mais, a tendência, pensando em anos, é não, putz, agora eu coloco aqui porque realmente eu consigo remunerar melhor essa pessoa, consigo fazer isso. Ela vai compartilhar os dados dela com aquilo e de repente aquilo permite que ela tenha um acesso a uma instituição de educação, tenha acesso à saúde. Então, porque assim, a gente falou bastante do sistema financeiro, mas isso começa a acontecer em outras verticais, né? Então, compartilhamento de dados de seguros, o compartilhamento de dados de saúde, o compartilhamento de dados de educação, e tudo isso começa a se conectar. Então, a pessoa tem benefício em estar nesse ecossistema de alguma forma. É um benefício real que a pessoa pode sentir hoje é quando ela vai declarar um imposto de renda dela, né? Então, ela vai lá e conecta no eGov, É. o governo já traz os dados que ele sabe de você, daí com toda a sua autorização, permissão e tudo mais, chegou aquilo e preencheu para você. Putz, com isso eu quero ter o eGov, eu quero compartilhar meus dados, eu quero. Diminui sim a sonegação, mas começa a trazer um equilíbrio, né? Mais pessoas incluídas, daí talvez a expectativa, né? Então, menos impostos, menos isso, e daí começa a trazer um equilíbrio para todo mundo estar dentro aí do jogo, né? Das regras. Ah, bem legal, bem legal. Tem que acabar. Excelente. Foi ótimo, adorei. Muito bom, Gente, não pode ficar tão doido, falar a verdade. legal. Empreendedoria é Espero que o legal. pessoal tenha gostado aí Não também. tenho dúvida que vocês gostaram. Não, só a explicação dele, Pix, Open Finance e o Real Digital, para mim, abriu o leque enorme. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, valeu. Pessoal, muito obrigado mesmo. É mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com o meu amigo Rogério Mel. Valeu, gente.